como o mantra Om potencializa todo o poder de afirmação que você fizer, né? Qual é a ciência por trás do mantra Om? Essa ciência tão antiga dos mantras, já que hoje em dia se fala muito sobre afirmações positivas, se fala muito sobre o poder da oração, o poder de você mudar o que fala para conseguir assim modificar a rota de sua existência, né? Graças a esse mercado tão grande que é o mercado de espiritualidade, né? De hoje em dia, que está muito focado nisso de cocriação e etc. Se nós formos ver, né? Se nós formos ver desde os tempos antigos, se já havia oração como poder como um poder de contato ou conversa com Deus. Só que se a gente for ver, muito tempo atrás, antigamente, não tinha toda essa tecnologia e toda essa visão que nós temos hoje sobre como é feito e do que é feito, por exemplo, esse plano material nosso, né? Não tinha tantos dados científicos ou conceitos modernos, né? Porque se a gente for ver, os antigos já sabiam de muita coisa, só que eles não conseguiam transmitir de uma forma com que se encaixasse o conceito de antigamente e hoje em dia, né? Imagine você voltar muito tempo no passado e falar sobre dupla fenda, né? Se você fala antigamente a palavra, sei lá, né? Uma palavra, a gravidade, por exemplo, a palavra gravidade não existia, né? Ou seja, as antigas sociedades pegavam a mitologia para explicar o que hoje nós entendemos, né? Por exemplo, em todas as mitologias se falam sobre a lei do três, né? A lei do triamasicano, como diz o famoso ocultista esoterista, né? Gurdjieff, né? O grande mestre Gurdjieff. Ele fala que tudo no universo é criado pela lei do três, né? E se a gente for ver, tudo que é manifestado, tudo que é criado necessita de três coisas, né? Nós temos então as famosas forças do universo, que é o positivo, negativo e neutro. Nós temos também as famosas cores, por exemplo, né? Um exemplo muito interessante, já que para criar as cores que a nossa visão, ou, né, esse sentido da visão consegue identificar, necessita de três cores primárias, né? Nós temos o azul, o amarelo e o vermelho, né? Necessita de três claves musicais, né? A música é feita de ritmo, melodia e o outro lá que eu me esqueci. Não vou conseguir trazer agora de cabeça, né? Mas, ou seja, nós temos o macho na natureza, a fêmea e a atração sexual do macho e da fêmea para criar um novo gatinho, um novo cachorro, né, no reino animal. Então, se a gente for ver, existe um padrão. Nós temos positivo, negativo e neutro do átomo, né, o próton, elétron, nêutron. E as antigas civilizações já explicavam isso há muito tempo atrás, né? Tem o famoso Brahma, Vishnu e Shiva da cultura hindu. Nós temos a trindade, né, ali cristã, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santa Trindade. Nós temos Tum, Ra e Nuit na cultura egípcia. Então sempre tem uma trindade onde se sustenta ou cria todo o universo em todas as mitologias. E nós entendemos hoje que sim, né, existe uma sequência, né, de forças, né, uma força positiva, uma força negativa e uma força neutra para criar todo o mundo como nós conhecemos hoje em dia, né? Modifica o nome, mas os princípios são os mesmos. Muda a forma, mas o princípio ele é igual. E assim a ciência dos mantras também já é antiga, né? Afirmações é muito mais antiga do que nós imaginamos, né? Hoje em dia deu um boom através do Napoleão Hill, através daquele livro O Poder do Subconsciente, se fala muito sobre isso, né? A pessoa saber afirmar, o poder da cocriação através da afirmação positiva, né? Mas o que o mantra Om tem a ver com isso, Alan, né? Com essa potencialidade que o mantra pode dar, né?
Porque o mantra Om, ele potencializa, ele vai potencializar qualquer tipo de oração. E nós vamos entender por quê, né? De princípio, todos vocês, né, já ouviu falar sobre a lei, né, a lei da vibração. Tudo no universo vibra. Tudo que existe no planeta é pura vibração. Energia, matéria é igual a energia. Só que a matéria se manifesta através de uma vibração muito forte, de uma velocidade tão imensa que ele vai se materializar. Essa energia incriada, ela se materializa, né? Por exemplo, de onde sai a energia de uma bomba atômica? Se não através de uma desestabilização de um átomo, né? Para que essa força se estabilize, então ele libera essa energia contida em um átomo, por exemplo, as bombas atômicas, né? Então, dentro daquele átomo tem uma quantidade de energia tão estrondosa que foi capaz de destruir assim, quilômetros e quilômetros de distância, né? Então, tudo é vibração, tudo se condensa em vibração, tudo vai ser vibração, né? Então, essa cadeira, esse quadro, o meu corpo é feito de vibração, todos os átomos eles vibram, né? Se nós temos ali o som, é um poder vibracional, nós chamamos de ondas sonoras. A visão são frequências, né? Por exemplo, as cores que a nossa retina ela captura são frequências, cada um tem a sua frequência. Nós temos as ondas de calor, o calor é vibração, né? Tudo é vibração. Só que existe códigos, vamos dizer assim, não é códigos, né? Mas existe palavras onde a pessoa pode, através dessa palavra, materializar o que ela quer. E o mantra Om serve para isso. O mantra Om serve para materializar tudo o que você pede, seja na oração. Nós temos na cultura cristã, por exemplo, o Amém, né? Já o mantra Om seria isso. Só que quando a pessoa mantraliza o mantra Om, né, se abre um canal entre a pessoa e o divino dentro dela. Já que tudo que a gente pede, né, que sejam coisas boas, né, que sejam coisas que não é antiética, né, que esteja de acordo com a nossa consciência, que não seja para prejudicar ninguém, nós podemos utilizar o mantra Om através disso, por exemplo, né? Então, qual é a ciência por trás disso? Se não, entendemos que tudo é vibração, né? Tudo é vibração. O que quer dizer esse desenho aqui que eu fiz, né? Na cultura hindu, em outras culturas também se fala sobre os corpos, né? Os corpos do homem. Isso é muito mais tradicional do hinduísmo, por exemplo, mas na teosofia, Helena Blavatsky, né, já que bebeu ali dos Mahatmas, né? Trouxe isso daqui para o Oriente também, né? No espiritismo, no budismo e outras grandes religiões se falam sobre esses corpos internos, né? Por exemplo, um dos mais famosos se chama corpo astral, o corpo etérico, o corpo físico, a mente, né? E na cultura hindu, essa cultura védica, se fala que o homem ele é criado através de 7 corpos, né? Existem 7 corpos do homem. Então, por exemplo, existe o corpo físico, o corpo vital, que é o corpo da vitalidade, que é o famoso corpo etérico, da energia vital do homem. Existe o corpo astral, que pertence às emoções do ser humano, que pertencem, por exemplo, quando a pessoa vai descansar, né, ela sai em corpo astral todo dia, para que o corpo etérico ele seja absorvido e então a pessoa possa se curar. Quem aqui nunca já dormiu, né? Ficou com a dor de cabeça o dia inteiro, quando foi dormir, acordou no outro dia sem a dor de cabeça, porque o corpo etérico, ele entra no corpo físico para revitalizar e restaurar. Quem aqui ficou com um corte, né, aberto, doendo o dia todo, só foi dormir, que então ela se curou e começa a se fechar e cicatrizar. Diferente de quando a pessoa está acordada, porque o corpo astral sai e o corpo etérico é absorvido. Mas hoje não é o tema sobre isso, né? Nós vamos ter outros vídeos sobre essa questão aí, sobre saída em corpo astral, ok? Então nós temos o corpo mental. O cérebro não é a mente. O cérebro é uma ferramenta física para que a mente se manifeste aqui. Eu estou conversando com vocês, vem pensamentos na minha mente porque a mente ela é um corpo que serve de veículo para os pensamentos. E o cérebro serve de veículo para a mente.
né? É um canal que se abre entre os pensamentos, entre a mente e o corpo físico, vou estar respondendo aqui vocês e pensando. Mas não é físico, vê? Nós temos o corpo físico que está na terceira dimensão, o corpo etérico está na quarta coordenada, né? Em Ginas, como diz o grande esoterista Samael Weor, né? Que é a quinta dimensão, ou a quarta dimensão da natureza, perdão. Né? Nós temos aqui o corpo astral que está na quinta, né? Que é a dimensão da eternidade, por isso que a pessoa pode sonhar com coisas que vai acontecer e acontece, porque ali não existe tempo. O tempo pertence à quarta dimensão, né? Nós somos regidos pelo tempo, existe a dimensão do tempo, que é a quarta, e existe a quinta dimensão, que pertence ao corpo mental e astral. Por exemplo, né? Se eu peço para vocês pensarem agora pense agora em um animal. Qual é a altura desse animal? Pense agora. Tem quantas patas esse animal? Tem patas, não tem? Rastejo, não? Né? Aonde se encontra esse animal agora? Né? Se eu for agora, aí onde está vocês, e abrir o cérebro de vocês, vou conseguir ver onde está esse animal que vocês estão pensando agora? Não vou. Por que será? Porque não está nessa dimensão da natureza, né? Por isso que a mente e as emoções, o corpo mental e o corpo astral é na quinta dimensão, né? A pessoa pode pensar, mas não está esses pensamentos, está em uma dimensão superior, né? Da terceira dimensão, que é muito densa, mas ainda assim são materiais, né? Nós temos o corpo causal, o corpo búdico e o corpo átmico. Não vamos nos aprofundar nele hoje, mas são corpos espirituais. Enquanto a nossa mente ainda é material, já daqui para cima já é 100% espiritual. Aqui, o corpo causal pertence à alma, por exemplo. A alma, ela é imaterial. Nós temos a alma divina, que é o corpo búdico, né? Que é imaterial. E o átmico, que é o nosso Deus interno, o nosso ser, o nosso Pai espiritual. Aquilo que é mais de verdadeiro dentro de nós, que está além do tempo, da eternidade. Aquilo que não tem forma alguma, né? O que é mais exaltado dentro de nós, que é o nosso Crestos íntimo, essa força cristônica dentro da gente, que pertence ao corpo átmico, ok? Isso daqui são dimensões, são dimensões espirituais, né? Corpo causal, sexta, búdico e átmico, sétima. A sétima dimensão. Aqui já não tem mais dimensão nenhuma, né? Aqui nós chamamos de Pai, Filho, Espírito Santo, Tom, Raino, Ite. Aqui é Deus em sua matéria-prima. Nem tem como imaginar isso, né? Daqui para cima já nem tem como, já que a mente, né, ela limita daqui para baixo. Daqui para cima a mente não tem como assimilar essas coisas, né? Então nós temos os 7 corpos, ok? Os 7 corpos para que Deus um dia se manifeste em nós, ok? E o que tem a ver o mantra 1 com os 7 corpos? Nós sabemos que o nosso ser interno, o nosso Deus interno é o Atma, como diz na cultura hindu, o Atma interno. Essa parte mais exaltada nossa, o nosso espírito superior, né? O nosso espírito imortal, né? Quando nós oramos para essa força aqui, que é o nosso divino interno, né? A gente sempre procura Deus fora, mas Deus é dentro de nós. Existe, claro, o Deus e existe o Deus íntimo de cada um. Nós nos conectamos com esse Deus íntimo dentro de nós. Então, o mantra 1 consegue fazer com que esse Deus interno nosso desça até essa parte que é a pessoa. Por exemplo, meu nome é Alan. Isso daqui é Alan. Alan como personalidade, né? Essa estrelinha aqui seria a essência, a chispa divina da pessoa chamada Alan. Alan não é a chispa divina. A chispa divina é uma coisa. A personalidade chamada Alan é outra coisa. Alan foi criado, né, em uma cidade, tem seus costumes, que foi absorvendo através da cultura que ele nasceu, da região que ele nasceu, do que ele assistia e ouvia. Mas a chispa divina não. A chispa divina não tem nada a ver com a personalidade. Alan tem que se esforçar para se conectar com a chispa divina dele. Por isso que está aqui dentro desse quadrado. Porque Alan pensa, Alan sente emoção, Alan tem vida e Alan tem um corpo físico. Só que Alan como
como a realidade total seria a essência, a centelha divina, né? Então, Alan tem que despertar essa essência dentro dele, essa consciência dentro dele, né? Essência e consciência seria a mesma coisa. Então, o que faz o mantra Om? Faz com que essa parte aqui desça para essa parte aqui. Por isso que eu ilustrei aqui. Vamos dizer que nossa parte espiritual, esse anjinho aqui. A pessoa, vocês que estão aí, é esse daqui, né? Aqui nessa parte material, densa. Enquanto nosso espírito é a parte mais elevada de nós. Quando a pessoa começa a mantralizar, entra uma lei no hermetismo chamado lei de afinidade vibratória, né? Lei de afinidade vibratória ou lei de ressonância. Lei de ressonância. O mantra Om é pura ressonância eletromagnética. É pura ressonância, né, do som, da vibração do som. O que é ressonância? Tem uma ponte famosa aqui, o vento entrou em ressonância com essa ponte e essa ponte, né, estourou. Ou se vocês precisarem, pode colocar ponte e ressonância. Por exemplo, uma mulher que é cantora de ópera, geralmente, né, que pega uma taça e faz lá. E a taça quebra. O que é isso? A voz daquela cantora entrou em vibração, chegou na nota-chave daquela taça. Então as duas entraram em ressonância, então a taça se quebra. Então nós temos que entrar em ressonância com o nosso espírito, através do mantra Om. Me entendem? Então quando nós vocalizamos, né, nós entramos em ressonância. Então nós pedimos, por exemplo, né, vocês podem acordar todo santo dia. No livro Introdução à Gnose fala sobre isso, por exemplo, do esoterista Samuel Alvear, que ele fala que todos os dias, se a pessoa quer triunfar na vida dela, deveria se levantar e afirmar. Antes de se levantar, né, ao abrir os olhos, aproveitar aquele estado de sonolência e fala: nós somos fortes, nunca eu, sempre nós. Nós somos fortes, nós somos ricos, nós estamos cheios de sorte e harmonia. Porque o mantra Om vai fazer com que Deus desça e nós subimos. Então há essa fusão entre a pessoa e o divino. Então isso potencializa o que ela pede. Por exemplo, o que ela afirma ali no que ela quer que se cumpra. Sempre, depois de qualquer oração, se deveria mantralizar o mantra Om. Por isso que os monges, eles praticam muito o mantra Om até sem afirmar nada. Eles sentam lá e ficam 1 hora. Porque chega um momento que eles vão entrar no estado meditativo. E essa ressonância, essa vibração, essa conexão vibratória, né? Porque a pessoa humana, de tanto vocalizar, ela entra no estado vibratório tão grande que ela entra em ressonância com o seu ser interno, o seu divino. Então, o divino e a pessoa, depois de muito mantralizar, mantra Om, entra nesse estado de arrombamento espiritual, nessa conexão divina, né? Então, esse seria, né, a ciência por trás do mantra Om, essa ciência antiga por trás do mantra Om e como ela pode ajudar a co-criar